Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, neste domingo abençoado que Deus tem nos dado. Tenho certeza que, assim como eu, os irmãos têm sentido falta de estar nos cultos, de estar reunido, de estar vendo uns aos outros, né? Inclusive hoje uma irmã querida nos ligou, fez uma chamada de vídeo, dizendo que estava com saudade, né? Que queria ver a gente e conversamos ali por um tempo, foi bem bacana, foi uma bênção. Foi a irmã Miriam que fez isso, que Deus abençoe a nossa querida irmã Miriam. Meus amados irmãos, nós queremos compartilhar mais uma vez a palavra de Deus a cada um de vocês, a cada coração. E eu queria, antes de compartilhar a palavra de Deus, fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. Eu peço a você que você convide os seus familiares, os seus parentes, aqueles que estão próximos, que estão dentro da sua casa. Escolha um cantinho aí para você ouvir a palavra de Deus, para você estar orando aqui conosco, para que a sua família, a sua vida seja edificada no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer essa oração, pedindo a Deus aqui discernimento e sabedoria para que a gente possa falar a respeito da sua poderosa palavra. Querido Deus, Pai Santo, Deus maravilhoso, nós queremos, meu Deus, agradecer-te por esta oportunidade. Quero louvar o Senhor pela vida dos nossos irmãos, aqueles que verão, Senhor, o vídeo, aqueles que vão escutar a sua palavra. Pai, eu peço a tua bênção sobre a vida, meu Deus, de cada pessoa, que o Senhor possa alcançar este lar, esta família. Meu Deus, tome em tuas mãos, Pai, do menor da casa ao maior, da liderança desta casa, desta família. Abençoa, meu Pai, esta mulher, este homem, que está, meu Deus, assim como nós, vivendo esses dias de confinamento. Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre o Brasil, a tua bênção sobre este mundo, para que logo, logo, meu Pai, estejamos de volta, nos reunindo, meu Pai, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Pai querido, eu peço que a tua palavra fale poderosamente a cada coração. Que esse coração que hoje, meu Pai, esteja triste, possa se alegrar. Que essa pessoa que hoje está sedenta possa ser saciada. Que ela receba o pão da vida, o pão verdadeiro, que é o Senhor, dentro do seu ser, dentro do seu coração, e possa, Senhor, se satisfazer para a glória do teu santo nome. Deus, assim, abençoa cada um que ouvirá essa palavra, abençoa este dia, abençoe o Senhor, para a glória do teu santo nome, meu Pai. Eu peço tudo isso, serve a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu queria, nessa oportunidade, estar falando com vocês, mais uma vez, a respeito da palavra de Deus. E hoje, especialmente, considerando que nós estamos vivendo dias de confinamento, praticamente nós estamos vivendo em confinamento. E aí nós temos que estar junto com a família. Muitas pessoas que talvez mal se falava dentro de casa, hoje está passando horas, bastante tempo junto, e tendo que conviver um pouquinho mais, e tendo que conversar um pouquinho mais, e quem sabe compartilhar coisas que talvez nem imaginaria que pudesse compartilhar durante esse tempo, durante esses dias. E por conta disso eu gostaria de falar justamente sobre o papel de cada um dentro da casa, dentro do lar, para que a gente possa viver de forma mais harmoniosa possível, possa viver segundo a verdadeira vontade de Deus, que nós sabemos é boa, é perfeita, é agradável. Por isso eu queria falar nesta noite, nesse início de noite, a respeito dos nossos papéis, maridos, esposas, filhos. Certamente você já ouviu muita coisa a respeito disso, mas eu tenho certeza que Deus quer nos lembrar, em função desses dias que nós temos vivido, Deus quer nos lembrar quais são ou qual é o papel de cada um dentro de casa. Eu gostaria de começar, e se você puder, pegue a sua Bíblia
para que você acompanhe o texto sagrado, lá em Efésios capítulo 5, eu vou começar falando aqui sobre os maridos, sobre os varões. Efésios capítulo 5, vamos ler o verso 25 e o verso 28. Diz assim a palavra de Deus: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. O verso 28 diz o seguinte: vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Veja, queridos irmãos, aqui eu falo diretamente com os maridos. O papel do marido é extremamente importante dentro do lar. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele nos mostra que este papel principal é um papel de amor, um papel que o próprio Senhor Jesus exerceu pela sua igreja. A comparação aqui, maridos, é com o amor de Cristo pela sua igreja. O homem deve amar a sua mulher, o homem deve se respeitar a sua mulher, o homem deve ser uma espécie de porto seguro dentro da sua casa, dentro da sua família, de forma que a sua mulher tenha orgulho dele dentro de casa. Cristo Jesus amou a sua igreja, Cristo Jesus se doou, Cristo Jesus em muitos momentos perdoava, em muitos momentos curava, em muitos momentos trazia palavras de bênção, palavras de edificação. E esse deve ser exatamente o papel de nós maridos, de nós homens. Nós precisamos ser esta bênção que nossas esposas, que a sua esposa precisa dentro de casa. Você precisa saber que o seu papel é amar, é se doar, é estar disposto a doar a sua vida pela sua própria esposa. Veja, o que Paulo aqui está escrevendo é comparando diretamente a Cristo, porque Cristo deu a sua vida pela igreja, e ele cuidava da sua igreja e cuida da sua igreja até os dias de hoje. Por isso que a igreja na Bíblia vai ser chamada de noiva, a noiva do Cordeiro. Mas é importante ver também que no versículo de número 25, Paulo escreveu dizendo: quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. A si mesmo. Também ele vai escrever que o homem deve cuidar da sua mulher como cuida do seu próprio corpo, porque ninguém vai maltratar o seu próprio corpo. Então isso demonstra amor, isso demonstra entrega, e essa entrega não pode ser, e esse amor não pode ser só nas palavras, tem que ser na atitude. Como que você tem sido dentro de casa? O que você tem feito pela sua esposa? Você tem valorizado o trabalho dela dentro de casa? Você tem a respeitado? Você tem proferido palavras que abençoa a sua casa, a sua família? Ou você é aquela pessoa que é extremamente desligada disso? É desligado, não presta atenção nas coisas, não exerce esse amor que Cristo deseja de nós, maridos. Eu tenho certeza que, sem dúvida alguma, talvez tenha passado alguns dias e com o passar dos dias a gente vai esfriando em relação a algumas coisas que é vontade de Deus. Por isso que nesse dia Deus me traz aqui para trazer essa palavra ao seu coração. Marido, ame a sua esposa, valorize com as palavras, valorize com as atitudes. Preste atenção no que você tem feito, como que você tem se comportado, o que você tem, como você tem se doado. Como você tem se doado? Tem pessoas que acham que dentro de casa é cada um por si. O dinheiro é meu, a parte da sala é minha, a cozinha é minha, e às vezes acaba causando uma divisão dentro da própria casa. Mas não, nós, como a palavra de Deus diz, somos uma só carne, e como uma só carne nós precisamos ajudar uns aos outros, estarmos dispostos a ajudar uns aos outros.
Porque quando eu faço para minha esposa, eu não faço exatamente só para ela, mas eu faço para mim mesmo. Então que você, marido, possa estar atento a isso neste dia, e que essa palavra te traga edificação e sabedoria para você poder andar dentro da sua casa, com a sua família, amando e respeitando a sua esposa da melhor forma possível. Também eu tenho uma palavra aqui para as esposas. Lá em Tito, capítulo 2, está escrito assim, 2, verso 4, agora para as esposas: para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos. Veja, se você for olhar o contexto dessa palavra, a instrução aqui é que as mulheres mais velhas tenham um excelente comportamento para dar exemplo para as mais novas. E o que se espera então das mulheres? E aqui o texto diz que elas sejam prudentes, amem os seus maridos e amem os seus próprios filhos. Olha que coisa interessante. A palavra de Deus dá a orientação de como a mulher deve se portar. Ser prudente, amando o seu marido, amando os seus próprios filhos. E no verso seguinte, no verso 5, deste mesmo capítulo 2, nós teremos o seguinte: ensinarem-as também ao quê? A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Ora, irmãos, que coisa interessante. Aqui o papel da mulher está bem claro. A palavra de Deus nos mostra qual deve ser o comportamento da mulher dentro de casa. Cuidar do marido, cuidar dos filhos, ter boa conduta, estar sujeita a seu marido, ser boas donas de casa. Tem pessoas, amados irmãos, que nós vemos às vezes por aí, algumas mulheres, que não têm cuidado nenhum com o lar, não têm cuidado nenhum com a casa, deixa as coisas às vezes desordenadas, bagunçada, não tem horário de comer, não tem horário de arrumar as coisas, não tem um horário definido para os filhos estudarem, ou até mesmo para irem dormir em função da escola. Enfim, não são boas donas de casa, não têm organizado, não têm amado como deve realmente amar a seus filhos. E por isso, muitas das vezes, esse proceder acaba fazendo com que alguns falem mal da palavra de Deus. E aqui a palavra de Deus diz claramente para que a palavra de Deus não seja blasfemada, para que ninguém fale mal, para que ninguém se dirija às coisas de Deus com maldade, em função do mau testemunho que você, como esposa, possa estar passando. Como é que os teus filhos te veem dentro de casa? Como é que o teu marido te enxerga dentro de casa? Você é uma mulher que cuida realmente das coisas da sua casa, do seu marido com zelo, com amor, com dedicação? Ou você é aquela que deixa tudo a seu bel prazer? Cada um se vira, cada um cuida de si, cada um faz o que bem entender. Certamente essa não é a vontade de Deus. Por isso que os papéis estão definidos aqui. Algumas coisas, estou falando algumas coisas apenas baseadas nesses versículos, que tem muitas outras coisas, e nós não queremos nos demorar muito, para que o vídeo também não fique muito grande. A intenção é ser objetivo e você possa ser edificado também pela palavra de Deus. Então, mulher, sejam moderadas, é o que a palavra de Deus diz. Tem mulher que é exagerada em tudo e faz verdadeiramente uma tempestade, como diz o ditado, dentro de um copo d'água. Por conta de uma coisinha, de uma situação, ela acaba fazendo com que a paz dentro da casa dela, a paz entre ela e o seu marido, entre ela e seus filhos, termine, acabe. Às vezes é por conta de uma coisa que está fora do lugar, às vezes é por conta de uma brincadeira que foi mal colocada, às vezes é por conta de uma palavra que foi dita de forma impensada pelo marido, e aquela pessoa pega aquilo e fica remoendo e passa tempos e tempos e tempos. Uma pessoa não tem equilíbrio, não é moderada, ela quer crucificar o marido, o filho, porque fez determinada coisa. Mas isso não é vontade de Deus, e nós podemos observar isso
na sua palavra, seja moderada, ame os seus filhos, ame o seu marido, cuide da sua casa, zele pela sua família. Sem dúvida nenhuma, essa é a vontade de Deus, porque está contida aqui na sua preciosa palavra. Preciosa palavra. Algumas mulheres às vezes falam assim, eu não tenho que ser dona de casa, coisa nenhuma. A própria Bíblia diz ser boas donas de casa. Isso significa você ser responsável pelo seu lar, pela organização do seu lar, pelo bom andamento do seu lar. Se nós não tivermos uma mulher equilibrada, uma mulher que tem a sua vida pautada na palavra de Deus, se nós não tivermos dentro de casa essa figura tão importante, certamente nós teremos grandes dificuldades de andar em ordem e conforme a vontade do Senhor. Então, mulher, não esqueça disso. Haja com prudência, haja com moderação, haja com sabedoria. A própria palavra de Deus diz que a mulher virtuosa, ela pode fazer o seu lar ser construído dia após dia, ela edifica o lar, mas a tola o destrói. Então guarde isso no seu coração, deixe que Deus trabalhe no seu coração a ponto de você conseguir enxergar aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser ajeitado aí dentro da sua casa. Mas há também uma continuidade em Efésios 5, verso 22, diz: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Eu queria falar desse ponto da sujeição da mulher, porque alguns entendem que a mulher deve ser uma espécie de escrava, e não é isso que a palavra de Deus diz. Veja, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. E no verso 24 do capítulo 5 de Efésios está escrito: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Veja que o papel da sujeição da mulher é a um marido que é comparado aqui com Cristo. Não é um marido tirano, não é um marido que eu costumo chamar de brucutu, brutus, ignorante. Não, é um marido que verdadeiramente serve a Deus. Se você tem um marido dentro de casa que serve a Deus, que tem andado com amor e prudência, você é essa esposa que tem que se sujeitar à liderança dele, assim como a igreja se sujeita à liderança de Cristo, se sujeita à liderança de Cristo. Nós precisamos entender isso, que Deus deixou o papel do homem, deixou o papel da mulher, e esse papel tem que ser respeitado, porque assim como Cristo é o cabeça da igreja, a mulher é o cabeça, ou melhor, o homem é o cabeça da mulher. Eis aí a organização, eis aí a estrutura que o próprio Deus estabeleceu. Foi assim quando ele criou o primeiro Adão e depois criou Eva. Então não se esqueça disso, mulher. Não se esqueça disso, homem que é servo de Deus. Ame a sua mulher para que ela se sujeite a você. Se sujeite a você em função do seu exemplo, em função da sua postura, em função da sua atitude. Lembre-se disso. Tem homens que não dão exemplo nenhum também, não dão nenhum exemplo. São grosseiros, agressivos, querem impor as coisas de qualquer jeito e aí quer que a mulher se sujeite. Não, isso só cria atrito, conflito. É em amor que nós vamos conseguir obedecer a palavra de Deus e fazer verdadeiramente a sua vontade. Mas há também uma palavra aqui direcionada para os filhos. Você, filho que está ouvindo, jovem, adolescente, você que está em casa, um parente, um amigo, há uma palavra de Deus para vocês também. A palavra de Deus nos revela também lá em Efésios 6. Vós, filhos, 6, verso 1. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem uma coisa que Deus ama, é a justiça, porque Ele é a própria justiça. Porque Deus, Ele é justo. E aqui a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos irmãos em Éfeso, diz exatamente isso, porque isso é justo. Então, observem, sejam obedientes aos vossos pais. Pai é a liderança que Deus, pai e mãe, são as lideranças que Deus colocou, na vida de vocês,
para que vocês possam ser guiados e instruídos por Ele. Obedeçam, porque olha o que diz no verso 2 aqui: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Pastor, mas que promessa que é essa? A promessa aqui está escrita também logo no verso 3. Efésios 6, verso 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha que promessa gloriosa, filhos. Deus quer que os filhos prosperem. Deus quer que os filhos sejam abençoados no seu caminhar. Que tudo vá bem na sua vida, nas suas escolhas, nos seus estudos, no seu relacionamento, dentro da sua casa, com seus irmãos, com seus amigos, com seus vizinhos. Deus deseja que tudo vá bem na vida de vocês e que vocês vivam muito. A vontade de Deus é que aqueles que obedecem a sua palavra é que tenham longa vida aqui nessa terra, possam viver bastante, para que sejam cumpridores daquilo que o Senhor Jesus mesmo falou: vocês serão as minhas testemunhas. E ser testemunhas de Cristo é verdadeiramente ter Cristo na vida e testemunhar a respeito daquilo que o Senhor tem feito por nós. E como é que a gente testemunha, pastor? Através das nossas ações, através das nossas palavras, através de tudo aquilo que nós estamos realizando na face da terra e que os homens estão vendo. Então, jovens, filhos, preste atenção nisso. Deus quer que você viva muito, Deus quer que você seja abençoado, abençoada. Respeite, obedeça, honrem os seus pais, honrem o pai e a mãe de vocês. Talvez algum deles possa até não estar completamente certo em determinada causa, em determinada situação, e se você de repente perceber que não houve espaço para conversa, para o diálogo, honre em última instância o seu pai e a sua mãe, e você estará fazendo a vontade do Senhor. Quantos jovens têm se rebelado? Quantos jovens não têm respeitado mais? Não respeita o pai e a mãe, não respeita a pessoa responsável por ele dentro de casa, que às vezes ele não tem o pai, ou não tem a mãe, ou não tem nenhum dos dois, mas tem uma pessoa que cuida, tem um avô, tem uma avó, tem uma tia. Deus quer que você respeite essa pessoa que Ele permitiu que fosse hoje o responsável por você. Então, se você decidir obedecer a palavra de Deus, Deus tem promessa. Você vai viver bem em tudo quanto você fizer. Você vai bem em tudo quanto você fizer. E você vai ter longos dias de vida nessa terra. E por último, eu quero dizer aos pais, em relação aos filhos, a Bíblia diz para a gente não provocar a ira nos nossos filhos. Pai e mãe precisa agir com sabedoria em relação aos filhos. Pai e mãe precisa dar atenção aos filhos, precisa enxergar quais são as necessidades deles. O que eles precisam? Precisam de mais atenção? Precisam do seu tempo junto a ele? Precisa que você tenha talvez um pouquinho mais de paciência em ensinar para eles o caminho. Veja o que a palavra de Deus diz aqui no Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Educação exige esforço de nós. Educação exige que a gente se empregue energia para educar os nossos filhos. Pai e mãe, talvez você tenha vivido uma vida muito corrida, gastando o seu tempo com tantas outras coisas. Tem pai e mãe que gasta muito tempo hoje com internet, com celular, com Facebook e etc. E às vezes deixa o filho de lado, não percebe as necessidades. Todo filho tem necessidade da presença do pai, da mãe, do responsável ao lado dele. Então, pai e mãe, essa responsabilidade de educação da palavra de Deus é nossa. Veja lá o que o Senhor falou aos filhos de Israel, ao povo escolhido lá em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. E essas palavras que hoje te ordeno, olha só que coisa interessante, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E o 7 é bem direto. E as ensinarás a teus filhos, e delas não falarás assim, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Ou seja, em que momento é para fazer isso, pastor? Em todo o tempo. Na hora de deitar, na hora de levantar, na hora de sair,
na hora de passear, na hora de fazer qualquer coisa. Você precisa ter um tempo para ensinar o seu filho. Veja, a estas palavras que te ordeno hoje, precisam estar no nosso coração. Nós teremos que ensinar os nossos filhos. Foi o pedido de Deus aos povo de Israel para que esse passasse para os seus filhos. Esse princípio continua até hoje, irmãos, né? Falando da palavra de Deus, ensinando-os no caminho do Senhor. Essa é a vontade de Deus. Meus queridos irmãos, meu desejo é que nesses dias de confinamento nós saibamos viver conforme o papel de cada um de nós, o papel que Deus tem nos dado. O meu papel como marido, o seu papel como esposa, o seu papel jovem como filho, como filha jovem, possam ser cumpridos e a gente possa viver esses dias dentro de casa, dias mais abençoados. Aproveitar esse tempo para estarmos mais unidos, aproveitar esse tempo para retomarmos momentos de culto, de adoração a Deus, que você possa entender esta palavra e que você possa, a partir de hoje, olhar ao redor. Olha aí ao redor, quem é que está do seu lado agora? Sua mãe, seu pai, o seu filho, e você possa saber que nós temos responsabilidade uns com os outros dentro do papel que Deus nos atribuiu. Que você possa guardar isso no seu coração, como nós lemos aqui em Deuteronômio 6:6. E essas palavras que hoje te ordeno estarão sempre no seu coração. Que Deus abençoe a cada um e que você possa viver a palavra de Deus dia após dia. Eu quero encerrar orando mais uma vez pelas famílias, pelos filhos, pelos cônjuges, por cada um que está dentro dessa casa hoje. Nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos pedir a bênção do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai conceder a sua vida, a sua família, a sua casa, a paz que você precisa, o direcionamento que você precisa, a graça que você precisa. Deus ama a sua família, Deus ama a sua casa. A sua luta não deve ser contra eles, não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa, não é contra o seu filho. A Bíblia diz que a nossa luta é contra os principados, é contra as potestades, é contra os governos da maldade. A nossa luta é contra as hostes da maldade, não é contra a carne nem contra o sangue. Essa pessoa do seu lado, este homem do seu lado, mulher, essa mulher do seu lado, marido, é alguém que Deus colocou na sua vida para que a sua família seja uma bênção, seja um exemplo. Nós vamos orar e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai querido e Deus santo, eu quero te agradecer. Pai, eu quero agradecer-te por mais um dia que o Senhor nos concede aqui, meu Pai, com a Tua palavra. Meu Deus, que essa família seja alcançada, que esse filho seja alcançado, que este homem e essa mulher sejam alcançados pelo poder da Tua palavra. Como ministro da Tua palavra, eu abençoo este lar, eu abençoo, Senhor, a minha família. Eu abençoo, meu Deus, esta mulher que está triste, que está deprimida, que está se sentindo solitária, porque às vezes o marido está em casa, mas não tem percebido a importância dela. Senhor, eu abençoo este homem que ainda não conseguiu enxergar, meu Pai, na sua esposa, a esposa que ele sonhou, que ele almejou. Deus, eu abençoo estes filhos, que talvez hoje esteja dando muito trabalho nesta casa, mas que através do poder da Tua palavra, eles podem ser transformados. Senhor, eu ministro, meu Pai, para a glória do Teu santo nome, a cura. Eu ministro, meu Deus, sobre a vida deles, meu Pai, que eles possam ser, meu Pai, tocados pelo Teu Espírito e que haja alegria. Haja alegria, meu Deus, no coração deste homem, no coração desta mulher, que eles se voltem para o Senhor.